Oi pessoal, tudo bem? Então, eu tô trazendo aqui para vocês o vídeo da nossa bolsinha da Cell Bag, tá certo? Então eu vou ensinar vocês agora como fazer. Então aqui é a bolsa que vai o celular com visor. Aqui, ó, eu fiz com Montana 1.4. E aqui para o segundo bolso eu fiz com um verniz ou com algum outro 0.8 que tem um corte a fio, que ele fique bonito, que ele não desfie. Por que que eu não fiz com 3 camadas de Montana? Para não ficar grosseiro, para as meninas que estão na máquina doméstica também terem tranquilidade ao costurar, tá certo? Então aqui com 2 camadas de Montana e uma camada de algum 0.8 que tenha um corte bonito, vocês conseguem costurar facilmente na doméstica, tá? Então aqui a gente coloca o celular, certo? Que ele vai ficar virado para cá para você mexer. Lembrando que a digital em cima do plástico ela não funciona, tá? Então vocês vão aqui só mexer no celular, mas para digital não funciona, tem que tirar o celular do plástico, tá bom? Mas então aqui vai o celular, essa bolsinha agora é a sensação do momento. Além de ser bonitinha, é muito prática, é segura, tá certo? Para quem vende é uma excelente opção para vocês estarem aí divulgando e oferecendo para a clientela de vocês, tá? E aí, aqui daí eu aproveitei e fiz mais um bolso na frente para colocar documento, chave, dinheiro. E aqui, nessa parte aqui que fica aberta, vocês podem até colocar um fonezinho de ouvido aqui guardado, tá bom? Então, essa é a nossa proposta. Aqui eu fiz só uma coisinha, um penduricalhozinho aqui de enfeite, mas eu aqui para ensinar para vocês, eu vou fazer um tassel, certo? A maneira como eu coloquei a alça também não agregou camada, então ficou tranquilo para vocês costurarem, certo? E aqui eu fiz uma alça com o próprio Montana e eu não fiz dupla. Por quê? Porque é uma bolsinha que não vai agregar nenhum tipo de peso, né? Aqui vocês vão colocar o essencial. Então, uma camada aqui é suficiente, tá? E é isso. Então, vamos começar? Bom, primeira coisa, eu vou ensinar vocês a fazer o molde, tá? Porque eu acho que é importante vocês saberem fazer os moldes de vocês daquilo que é possível, tá? Então, eu vou explicar direitinho como é que a gente chegou nesse molde aqui, certo? Meninas, então aqui, ó, o corpo dele, tá? Tem 36 de altura. Vocês vão cortar um retângulo assim, ó, de 36 de altura por 15 de largura. Então, vocês vão fazer numa cartolina, num papel craft, um retângulo de 36 por 15, certo? A parte de baixo desse retângulo, olha aqui, ó. Dá pra ver, né? Eu arredondei. Então, com uma régua, vocês vão pegar, vão colocar a régua aqui, certo? Rente as bordas, ó, e vão riscar. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, vou deixar assim. A mesma coisa, eu vou posicionar minha régua do lado de cá e vou também fazer o risco, certo? E aí vocês recortem. Aqui em cima, ó, vocês vão achar o meio. Achou o meio. Se eu tenho 15 aqui, é 7,5. Vocês vão descer 6 centímetros, certo? Ó, desce 6 centímetros. Façam um risquinho aqui, nesses 6, tá? Aí vocês vão vir com uma régua ou alguma coisa para arredondar. Se quiserem deixar quadrado, deixem quadrado. Esse arredondamento fica a critério de vocês. Para facilitar a minha vida, eu peguei e fiz isso aqui, ó. Posicionei lá no 6, o meu raio aqui, ó, está bem no meio, e aí eu peguei e risquei, ok? Aí eu vou ter esse resultado aqui, estão vendo aqui com a caneta? Ok. Pra gente fazer a abertura, como é que a gente conta? Acho aí o meio aqui também, certo? Subo 2 centímetros.
Aqui, da lateral para dentro, eu marquei 1,5. A mesma coisa, da lateral para dentro, marquei 1,5. E fiz um traço, certo? Subo 15 centímetros dos dois lados e fecho o meu retângulo. Então, aqui eu já achei qual vai ser a medida da minha abertura, certo? Feito isso, gente, vocês vão fazer o quê? Vão recortar aqui a parte de cima do arredondado, vão recortar o arredondado que nós achamos na parte de baixo, e aqui vocês, com o estilete, vocês vão abrir esse retângulo. E aí, o que a gente vai ter? No próprio papel, eu já vou mostrar para vocês como ficou no Montana. Aqui eu vou fazer com vermelho, tá? Então, nosso molde, tudo certinho, recortado, bonitinho, vocês transfiram para um Montana e vão fazer os recortes e a abertura com estilete. Lembrando que estilete vocês só podem usar com régua de metal, certo? Uma reguinha assim, ó, pra gente poder fazer a abertura, tá bom? Estilete vocês compram em papelaria comum, tem bons estiletes à venda, tá? Então, nós vamos cortar uma vez o nosso molde. Depois, a gente vai cortar mais um pedaço da aba, tá? Que aqui vocês vão descer, deixa eu ver aqui que eu não peguei, 12 centímetros, tá? Então, aqui, ó, vocês vão colocar aqui no molde de vocês, ó, certo? Vão pegar um retângulo de Montana, vão colocar aqui e vão cortar 12 centímetros. Daqui pra cá contem 12 centímetros, certo? E aí vocês cortem essa parte do molde. Deu pra entender? Então, cortamos aqui a parte de... Aqui, ó, isso aqui. Por que precisa isso aqui, gente? Primeiro, eu vou colocar botão, vou colocar aqui uma meia argola para colocar o tassel. Então, a gente precisa... E, além do que, quando a gente fecha, se eu uso uma parte só de Montana, isso aqui vai ficar arrebitando, ó. Certo? Então, vai ficar feio. Então, isso aqui é também pra gente poder estruturar essa parte da aba para ela não ficar empenando aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Cortem 12 centímetros e arredondem exatamente de acordo com o molde, certo? Depois, a gente vai precisar, aqui, pro bolso da frente, 18 por 15, certo? Vocês cortem um retângulo de 18 pela largura de 15. Aqui em cima, com a régua, vocês também podem fazer essa abertura, ó. Entrem aqui 1 centímetro de cada lado, desçam mais ou menos 2 centímetros, tá? E vocês vão fazer essa abertura aqui, certo? Aqui, se não quiser arredondar, deixar retinho, pode deixar. Arredondem como quiser. E aqui embaixo também arredondar conforme o molde. Então, uma vez nesse aqui. E pro bolso interno, que é onde vai o meu celular, eu tô usando aqui para vocês conhecerem também o sintético End. O End, ele é 0,8 e ele tem um corte a fio, ele tem um corte bonito. Por exemplo, ó, PVC aqui não dá para usar, porque o PVC tem fundo de manta, então ele fica desfiando. Então tem certos sintéticos 0,8 que eles têm um corte bonito, então vocês não precisam estar colocando aqui viés ou fazendo bainha. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer essa parte reta, sem esse arredondado, e fazer uma bainha e deixar retinho, tá? Façam com que vocês tenham, né? Que eu sei que em muitas cidades é difícil encontrar material. Mas, gente, material, vocês, assim, olha, por exemplo, aqui no meu ateliê, eu revendo produtos da Personal Art, aqui em Florianópolis, então eu atendo a minha região, né? Mas a Personal Art revende para todo o Brasil. E todo esse material vocês encontram no site da Personal, tá? Então aqui, esse corte aqui, ele tem, deixa eu ver, 20 por 15, tá? Ele tem 20 de altura por 15 de largura, tá? E então vocês façam esse mesmo arredondado que fizeram no outro, na parte da frente, e o mesmo arredondado aqui conforme o molde, certo? E a gente obtém esse recorte. Depois, o que mais que vamos precisar? Aqui eu vou precisar de um retângulo de 6 por 7 para eu fazer o tassel. Aqui uma tirinha, que vocês cortam qualquer pedacinho, tá?
pra gente poder fazer o nosso tasselzinho. E aqui eu vou precisar de uma meia argola de 1,5 cm e também um pedacinho de sintético pra gente poder prender aqui na bordinha da nossa bolsa para receber o tassel. E depois a gente vai precisar de 2 pedacinhos. Esse pedacinho aqui é de 1x6, tá? Que a gente vai precisar para poder colocar as alças. Então esse aqui são os 2 tirantes de alça. E ainda cortei também um pedacinho do viés para a gente fazer o acabamento. Cortem aqui mais ou menos 18 centímetros. Eu estou usando o viés Boneon, que é um viés de 2,5 cm de largura. Adorei trabalhar com esse viés, eu tenho feito tudo com ele. Então isso aqui para a gente fazer o acabamento do plástico. Vamos precisar do plástico, que aqui ele tem 17 de altura por 14. Aqui a gente não vai arredondar nada, vamos deixar ele assim. E por fim, a gente vai precisar de um pedacinho do end ou do sintético que vocês estão usando para a parte de dentro, só para a gente poder esconder depois o nosso botão, tá? Para não ficar feio lá dentro da bolsa. Então esse é o material e ainda vamos precisar de 4 rebites, que eu estou usando o rebite de cabeça dupla, tá? E um botão de imã que eu escolhi aqui douradinho, certo? Então vamos começar. Eu vou baixar aqui vocês, tá? Pra gente poder ir pra máquina agora, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver, acho que tá bom assim, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar a trabalhar a parte da nossa aba, certo? Então, primeiro, gente, eu vou fazer uma costura decorativa aqui. Máquina, eu tô usando linha vermelha da cor do Montana. Vou costurar tudo no ponto 4. Linha de nylon 60 em cima e embaixo na máquina industrial. Pé calcador de teflon, agulha 18. Máquina doméstica, a única coisa que vocês vão fazer diferente é que na bobina não pode ser linha de nylon 60. Tem que usar a linha comum, certo? A mescla das duas, vocês vão ter uma peça forte. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, então eu vou fazer essa costura decorativa. Aqui eu seguro a linha, ponto 4, meio pezinho de máquina, dou um retrocesso aqui de 1, 2 pontos e faço a costura decorativa. Na bordinha ou mais para dentro, fica a critério de vocês. Esses fios todos aqui que vão sobrando, a gente vai queimando, tá? Então, queimo. Ok. Então, fiz aqui, certo? Agora, eu já vou aproveitar e vou fazer uma decorativa também aqui, nessa parte aqui. Da borda de cima do meu bolso da frente e também a borda de cima do meu bolso do celular, tá? Então, só a decorativa. Então, vamos lá. Caprichem, né? Segurem a linha. E vamos fazer com calma, para o ponto ficar bonito. Regulem bem a máquina tem que estar bem regulada, para ficar ponto bonito em cima e embaixo. Pronto. E aí aqui a gente também já queima. Tá tudo certo. Ok. Então pronto. O que tinha de costura decorativa, nesse eu fiz, só falta esse aqui. Então vamos lá. Vamos fazer com calma, para ficar tudo bonito. Quando a gente está trabalhando com corte a fio, a gente tem que se preocupar que as costuras são aparentes, então tem que ser caprichado, hein? E vamos cortar. Essas rebarbinhas que ficam aqui, gente, ó,
Isso tudo aqui, a gente passando o isqueiro, ele desaparece, tá? Essa parte da mantinha do Montana, tá certo? Fica bem bonito quando a gente passa um foguinho aqui. Pronto, então as costuras decorativas estão prontas. Agora, eu vou ter que estabilizar aqui na parte do avesso, aqui a minha aba, tá? Então, para isso, gente, eu vou usar aqui a fitinha dupla face, certo? E aqui eu já tenho que posicionar o botão. Então, porque ela vai fechar assim, ó. Certo? Ela vai fechar assim, ó. Então, esse botão da parte de cima eu já vou colocar, tá? Porque eu vou fechar, então já vai cobrir o feio e eu sou obrigada a colocar nesse momento. Então, aqui eu vou subir 2,5 cm. Já vou. Tá vendo aqui, ó? Na parte do avesso aqui, ó, eu já vou voltar do direito. Da parte do direito, bem no meinho da minha aba, eu vou descer 2,5 cm, marco com a canetinha. Então, acha o meio e marca aqui 2,5 cm. Ó, então aqui eu fiz aqui, desci 2,5 cm e marquei. Pego o gabarito do botão, coloco aqui, bolinha com bolinha, e marco os tracinhos. Que é o posicionamento do botão. Isso aqui serve de gabarito para isso, tá? Aí, com o descosturador, eu vou abrir, ó, tá vendo? Vou abrir ali as casinhas. Então, abro. Tomando cuidado aqui para não arrebentar, fazer com muita força para não arrebentar. Pronto, abri. Aí eu venho com o botão, a parte de cima, que tem a bolinha em relevo, tá? Coloco, posiciono aqui. Deixa eu ver se eu abri bem. Nossa, fiz um furo muito pequeno. Espera aí. Ok. Vamos de novo. Esse botão aqui não precisa de balancinho. Pronto, ó. Posicionei ali. Aqui estão as perninhas, certo? Coloco o gabarito ali. E abro aqui as perninhas do botão, tá? Então, esse aqui é a parte do avesso. E aqui a parte do direito. Então, meu botão tá colocado. Aí, eu peguei e coloquei fita dupla face aqui nas laterais e nessa parte do bico, certo? Aqui, eu já vou ter que também embutir aqui uma meia argolinha com um tirante. Coloquei aqui uma fitinha dupla face. Colo. Aqui eu vou colocar outra fita dupla face. Fita dupla face, gente, eu uso, vocês podem ver em todos os meus vídeos, eu uso bastante, tá? Porque é um facilitador do nosso trabalho. Então, podem usar fita dupla face. Não é um material caro e é um facilitador pra gente, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ó, então coloquei uma fitinha dupla face ali. Vou posicionar assim, ó, aqui por trás. E vou posicionar bem no meinho da minha abinha. Deixa eu ver se ficou bem no meinho. Aqui. Ó. Assim. Ok? Venho daí aqui tirar toda essa proteção das fitas que eu coloquei pra gente poder colar. Ok. Tirei e tirei. Pronto. Aí, gente, o que eu vou fazer? Olhem aqui. No avesso, avesso com avesso, vou posicionar, ó, encontrando bem direitinho todas as curvas, tudo certinho. Deixa eu ver se ficou tudo, ó, tudo bonitinho, certo? E colei. Ó, e colei, tá? Aí, aqui eu já vou
costurar. Ó, eu já vou costurar essa aba. Ó, vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina, pontinho 4. Costuro daqui a aqui, dando um retrocessinho, tá? Então, eu já vou fazer isso aqui. Só que eu vou fazer pelo lado do direito, tá? Que é onde vai aparecer mais. Então, eu já vou fazer pelo lado do direito essa costura. Só aqui da parte da aba. Então, vamos lá. Aqui, se vocês precisarem, principalmente quem tá na máquina doméstica, se vocês precisarem de hidratar o corinho, hidratem, tá? Então, segurando a linha, um pontinho, 2 pontinhos de retrocesso, e aqui eu vou contornando com calma nas curvinhas, tá? Pra ficar uma costura bonita. Deixa eu ver se tá bonito, tá? Tudo certo. Aqui vão de ponta a ponto, vão girando, levanta o calcador, gira, tá? Vão fazendo de ponto a ponto. Não tenham pressa que isso aqui é uma costura que é aparente. E para ficar bonito o trabalho de vocês. Então, pronto. Então, essa parte aqui tá pronta. Depois a gente faz o tassel. Se ficar alguma rebarbinha, vocês, ó, eu fiz tudo pelo direito e ficou bem bacana no avesso, porque tá bem colado, tá bem simétrico, tá tudo do mesmo tamanho, então não tem como dar errado, tá? Agora, nós vamos colocar o plástico. Então, antes de eu estabilizar o plástico aqui na minha peça, eu vou pegar esse viés. Ele tem aqui uma marcação para fazer a dobra, o vinco, certo? Ó, eu já coloco ele aqui. Eu cortei ele maior de propósito, certo? E aqui vocês podem clipar e passar uma costura aqui para fazer, para pregar esse viés no plástico, tá bom? Esse viés só vai num lado do plástico, no lado dos 15 centímetros. Aqui eu já vou direto. Vamos lá. E vamos fazer aqui na borda uma costura para pregar isso tudo. Pronto, retrocesso início e no fim. E aí a gente corta os excessos. Cortamos os excessos. Ok. Aqui eu já vou aproveitar e vou dar uma queimada em todas essas pontas aqui, ó. Do viés. Só para ele não ficar desfiando. Certo? Então, ó, temos esse resultado. Tá? Então, isso agora, ó, eu vou colocar assim de frente para vocês. Eu vou colar esse plástico aqui. Primeiro eu colo, para depois eu passar uma costura para eu segurar o plástico aqui na nossa abertura, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola instantânea e vou fazer um pontinho de cola aqui nos 4 cantos, certo? Só para eu poder estabilizar esse plástico aqui. Aqui não precisa botar colocar a fita dupla face. Basta 4 pontinhos de cola para a gente estabilizar, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vou colocar aqui. Só um pouquinho, não precisa besuntar. Pra gente poder estabilizar. Pronto. Tô usando aqui a cola A3, que é uma cola que eu gosto de usar muito. Ela é uma cola mais viscosa, ela não escorre. E a gente só precisa segurar um pouquinho para ela poder colar, tá? Então, aqui eu dou uma seguradinha. Tá? Tô colando do lado avesso. Deixa eu segurar um pouquinho. Aqui, como eu não arredondei o plástico, aqui eu já tiro, então, o excesso de plástico. Esse aqui não precisava arredondar, porque ele não precisa ir até o final. Deixa eu cortar. Pronto. Cortar mais um pouquinho. Ok. Opa, saiu do lugar. Pronto.
Deixa eu segurar mais um pouquinho que não colou ainda, tá? E aí agora eu vou fazer uma costura pelo lado direito, contornando toda esse retângulo aqui que eu abri. Deixa eu segurar mais um pouquinho. Pronto. Ó. Então a parte de fora, ó, a parte de fora tá assim. E a parte de dentro tá assim. Então agora, pelo lado do direito, eu vou passar aqui, ó, em toda a minha moldura, uma costurinha de meio pé de máquina pra gente poder pregar esse plástico no Montana, tá? Eu vou fazer isso pelo lado do direito. Então, vamos lá. Pontinho, continuando no pontinho 4. Tudo eu tô fazendo no ponto 4, tá? E vamos fazer todo esse contorno aqui. Com calma, que também, como eu falei pra vocês, são costuras aparentes. Então, a gente tem que caprichar. Então, giro. E contorno toda a minha moldura. E aí, tô terminando, termino também com retrocesso de 2 pontinhos. E aí, queimo. Ok, então aqui, ó, ó como ficou, certo? E aí eu consegui prender esse plástico, tá? Aqui eu vou passar mais uma costura só para prender agora a parte de cima desse viés, para ele não ficar solto, tá? Então eu venho por esse lado aqui. O que que eu vou fazer? Eu tenho essa costura aqui, certo? Eu meço com um pé de máquina bem ao lado dessa costura, que daí eu já vou estar pegando o outro lado, certo? Então aqui, vou pelo direito, eu venho aqui, aí, fora, fora, tá? Daqui até lá embaixo. Então aqui, como guia, tenho a outra costura que eu fiz. E aí eu vou aqui só fazer mais uma costura aqui em cima, que é para poder prender a parte de cima do plástico. Pronto. Do viés que eu coloquei. Ó, então lá dentro vai ficar assim e aqui fora vai ficar assim. Então tá tudo bem presinho, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu tenho que colocar agora os bolsos. Então aqui, gente, eu vou colocar também fita dupla face. Então como é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar nas laterais e no fundo, aqui em cima não, que aqui vai ficar aberto. Então eu deixei aqui essa parte para colocar com vocês. A mesma coisa, a parte do end, onde vai agora o celular, também vou colocar fita dupla face nas laterais e no fundo. Então, deixa eu colocar aqui. Essa fitinha aqui é uma fita fina, ela tem 7 milímetros, tá? A Personal Art tem essa fita para vender. Eu também tenho aqui, né? Às vezes fica em falta, mas a gente vai sempre tá chegando, tá? Mas quem não encontrar fitinhas assim muito fininhas, vocês cortem a fita de vocês. Dá para cortar, tá? É mais chatinho, mas vai facilitar. Então, pronto. Ó, então vou estabilizar. Aqui eu já vou estabilizar então a parte do bolsinho que eu fiz com sintético 08, tá? Então, vou tirar aqui a proteção da fita. Tiro a proteção da fita. Que eu digo que é sempre a parte mais difícil, é tirar essa proteção.
E aí, gente, ó. Então, coloquei aqui a fita do lado do avesso. E agora eu venho e vou colocar aqui. Bem certinho, os cortes estão todos certinhos. Se sobrar alguma coisa, a gente refila. Mas aqui deu tudo certo. Pronto. Coloquei meu bolso. Tá aqui, ok? Ó, então aqui, ó, a parte de trás da bolsinha. Ó. Vai o celular aqui, certo? E aqui eu já estabilizei. Não vou costurar ainda, tá? Agora eu venho e vou fazer a mesma coisa aqui. Só que antes disso, eu tenho que colocar a outra parte do botão. Então, o que que eu faço? Eu só mais ou menos coloco aonde ele vai. Ó, certo? Trago a parte de cima. Veja aonde que eu quero que fique essa dobra, ok? E aí eu aperto onde está o botão, que daí ele vai marcar aonde eu tenho que colocar a parte de baixo desse botão. Então aqui, ó, eu dou uma apertadinha. Pronto, ele marca aonde eu tenho que colocar a outra parte do botão, ó. Aí eu venho com a canetinha e marco ali onde é que eu tenho que abrir. Então eu pego o outro gabarito, posiciono aqui bolinha com bolinha, marco com a caneta e vou abrir com o caseador, tá? Então, aqui e aqui. Pronto, abri, pego a outra parte do botão e, ó, coloquei. Aqui, coloco o gabarito e abro as perninhas aqui, tá? Pronto. Ó, parte de trás e a parte da frente. Aqui, gente, para não ficar feio, que é o nosso bolso, não ficar roçando as coisas que a gente for entrar no bolso, eu cortei um pedacinho do end, tá? Vou passar uma colinha aqui A3, a colinha instantânea, e vou colar. Só colar, não precisa costurar, tá? É só colado para que quando a gente colocar as coisas dentro do bolso, ele não ficar arrastando e danificando o que a gente vai colocar aqui dentro. Não cortar nada. Então aqui eu passei a cola e vou colocar aqui atrás só pra gente esconder esse feio. A gente tem que segurar um pouquinho. Segura um pouquinho até colar bem. Tá, ó. Ok? Colei aqui atrás. Aí aqui eu já coloquei as fitas dupla face nas laterais e no fundo. Vou tirar a proteção da fita. Ela é uma bolsa bem rapidinha de fazer, é gostosa de fazer. Acho que vocês vão vender bastante. Tirei a proteção e agora vou colocar aqui em cima de tudo. Então, como eu tinha falado para vocês, aqui eu vou ter 3 camadas. Uma de sintético 0.8 e outra de montana. E 2 de montana. Então, não agregou muita camada. Deixa eu colar bem direitinho. Isso aqui tem que ficar certinho. Qualquer coisinha depois que saia do lugar, a gente refila, tá? Pronto. Ó. Certo? Então, fiquei com 2 camadas de montana e uma de 0.8. Ficou fininho. Quem tá na máquina doméstica vai costurar tranquilamente, tá bom? E aqui, se precisar da ajuda de um hidratantezinho, vocês coloquem, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma costura aqui, ó. A costura que eu vou vir daqui agora, tá certo? Da onde eu tinha parado aqui da minha aba, venho e faço todo o contorno e paro aqui, dando retrocesso início e no fim com meio pé de máquina. E essa costura eu vou fazer do lado do direito, que é a costura fica mais bonita, tá bom? Então, vamos lá. Aqui,
eu vou colocar uns grampinhos para me dar mais segurança ainda. Vou botar aqui, né, pra gente não ter problema. Então, vamos lá. Aqui também. Que a gente tá com mais camadas aqui. Então, pra não ter problema, a gente ajuda com o grampo. Ó, então tá assim, tá? Então, eu vou costurar do direito, daquela bordinha lá de cima até a outra bordinha. Então, vamos começar. Vamos lá, segura a linha. 2 pontinhos de retrocesso e vamos embora. Tomem cuidado, vão devagar. Ó, vai devagarinho que dá tudo certo. Olha as partes arredondadas, vai fazendo de ponta a ponto. Levanta o calcador, gira, dá um pontinho, 2 pontinhos e vai fazendo esse processo, tá? Então, bora. Deixa eu ver, olha se tá tudo certo, tudo tranquilo. Pronto, deixa eu ver se deu tudo certo. Tudo. E vamos lá. Chegando lá. Pronto, retrocesso. Agora eu vou dar uma olhada, ver se aqui deu tudo certo. Aqui eu vou entrar mais um pouquinho, que escapou. Pronto, deixa eu só arrumar. Pronto. E é isso, ó. Queimo os fiapos. Ficou bem bonito, ficou bem costuradinho, ficou forte. Pronto. E aí, gente, a parte do corpo da bolsa tá pronto, tá? Olha como é que ficou. Olha aqui, tá? A parte de fora e a parte de dentro. Então, aqui, esse bolso onde vai o celular, certo? E esse bolso da frente para vocês colocarem chave, documento, carteira, dinheiro, o que vocês quiserem, tá? E aqui um compartimento se vocês quiserem guardar mais alguma coisinha, um fone de ouvido. Então, a bolsa tá pronta, ó. A bolsa tá prontinha. Então, agora a gente vai fazer a alça. Como é que nós vamos fazer essa alça? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, aqui, eu cortei 2 tirantes, aquele de 1x6, né? 1x7. Ô, Paula, oi? Tu dá uma crocodile pra mim que eu esqueci. Tá. Então, aqui cortei 2 tirantes, tá bom? Esse tirante, a minha bolsa tá aqui, né? Esse tirante eu vou posicionar logo acima do bolso do celular. E aí eu vou prender aqui assim, deixando 1,5 cm pra fora, tá vendo? Assim. E aqui eu vou prender só com rebite. Vou fazer isso desse lado e a mesma coisa do outro lado, tá? Então, primeiro eu vou furar aqui. Tô usando a crocodile, vocês usem o que vocês tiverem. E já vou também fazer um furinho aqui, bem acima desse bolso onde vai o celular, tá? Então, peraí. Deixa eu ver. Pronto. Aqui, eu vou dar mais uma costuradinha aqui ali também. Pronto. Escapou. Ok. E aqui também eu vou dar mais uma costuradinha, porque daí depois a gente vai vendo, né, meninas, aqui.
Pronto. Só um reforço que eu tenho medo, né? Aí, o que que eu fiz então? Olha, fiz um furinho em cada lado e fiz um furinho aqui, ok? Pego agora ó, posiciono, coloco aqui o rebite, ok? A outra cabecinha do rebite. E aí eu tenho que ir no balancinho, não tem jeito, tá? Precisa ter o balancinho pra gente colocar esse rebite de 2 cabeças. E ele vai ficar assim, ó. Tá? Deixei 1,5 cm aqui e aqui atrás ele fica assim. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Então aqui eu já vou furar. Aqui também eu já vou furar. Então, bem acima ali do bolsinho. Vou pegar o outro rebite. E vou colocar aqui no balancinho. Pronto. Então, ó. Essa parte tá colocada. Ô, Paula, essa cabecinha do rebite aqui, ó, tem que mudar. Peraí. Aqui, ó. Me desce um de uma cabeça só. Um desse aqui, ó. Esse não. Então, aqui, gente, ó. Obrigada. Tá? Ficou assim, tá bom? Agora vem com a alça. Essa alça aqui mede 1,30 m, tá? Eu não coloquei aqui regulador. Mas quem quiser colocar, coloca, ou quer colocar fivela, ou se vocês não tiverem toda essa extensão de 1,30 m, vocês podem colocar uma meia argola com 2 rebites em cada lado para poder fazer a extensão dela, tá? Eu, como tinha aqui 1,30 m, então eu vou usar ela inteira, tá bom? Aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer isso aqui. Bom, deixa eu fechar aqui a minha bolsa. Ó, então, vou entrar aqui, peraí, assim, ó, entro assim, certo? E pelo lado de trás, eu subo e aqui eu vou colocar um rebite, tá? Então, ó, aqui fica inteira e aqui atrás eu subo e coloco um rebitezinho. Então, aqui eu já vou fazer o furo, já nem vou tirar ela daqui, ó. Já vou fazer o furo. Assim que é mais fácil. Fiz o furo. Peraí. Mais fácil assim. Então, aqui fiz os furinhos, vou colocar os rebites. E aí, com o balancinho, eu estabilizo. Aí, agora, então ficou assim, ó. Entenderam aqui, ó? Tá? Mesma coisa, vou fazer do outro lado. Aqui a gente toma cuidado para que a alça não fique torcida. Aqui eu já vou fazer também o outro furo. Assim. Ó, tá bom? Ó, enfiei aqui, subo a parte de trás e coloco o rebite. Coloquei.
a nossa bolsinha tá pronta. Deixa eu subir vocês. Certo? Agora a gente vai fazer o nosso, ó. Agora a gente vai fazer o nosso tasselzinho, tá? Então aqui, gente, tem 6 por 7. Eu desço aqui 1 centímetro e traço um risco, tá? Aí, a partir daqui, com uma tesourinha bem afiadinha, vocês vão, do risco que tá aqui, vocês vão fazer cortes aleatórios até a marcação do risco, tá? Aqui vai no olho mesmo, de meio centímetro, tá? É pequenininho. Isso aqui com o movimento da franjinha não vai aparecer. Então, quem quiser ser milimetricamente perfeito aqui, vai medindo, vai riscando de meio em meio e recorta, tá? Eu já vou aqui no olhômetro, que mais ou menos eu sei. Quem não quiser colocar tassel, colocar uma outra coisinha também, fiquem à vontade. Como eu fiz ali na minha preta, eu coloquei uma estrelinha, um penduricário que eu tinha aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu já vou passar nessa outra tirinha, que é para segurar o tassel, tá? Aqui vocês façam o tamanho que vocês quiserem. Essa tirinha aqui, eu fiz o quê? 1 por 5, 1 por 6, tá? Aqui, então, eu passo, no avesso, eu passo uma colinha instantânea, uma gotinha, entro aqui na meia argola e prendo, ó, e colo. Entenderam? Ó, entrei na meia argola, seguro um pouquinho para colar. Mas eu acho que fica muito bonitinho se vocês fizerem um tassel. Segura um pouquinho, que essa colinha demora um pouquinho mais para colar do que as Super Bonder da vida, tá? Pronto. Aí, aqui no avesso, eu também aqui, bem na pontinha aqui de cima, eu ponho um pinguinho de cola. Ó, tá? E colo esse tirantezinho aqui em cima. Dou uma segurada, tá bom? Segura um pouquinho. Eu já vou aproveitando, vou passando cola aqui em toda a extensão aqui em cima. Pra quando for dobrando, já ir colando, certo? Ó. E agora eu venho aqui, ó, só dobrando. Dobro, deixando tudo bem retinho, alinhado. Quando chegar aqui, tá vendo? Ó, passo uma colinha aqui na borda, na pontinha. Pronto. E seguro. Pronto. Agora aqui a gente tem que segurar mais um pouquinho, tá? Pra colar bem. Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pronto. Seguro mais um pouquinho. Colou. Não colou aqui ainda. Tem que segurar um pouquinho, tá? E aí a nossa bolsinha tá pronta, gente. Pronto. Depois eu ajeito. E é isso. Colei mais meus dedos do que o tassel. Então é isso, ó. Deixa eu subir aqui vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ó, ficou bem bacana, tá? O nosso tasselzinho ali. Aqui atrás, certo? Ó, uma bolsinha agora que é a sensação do momento. Bota o celular aqui, os documentos, tá? O fiozinho do ouvido, o fone do ouvido. Fechou. Usa transversal, fica bacana. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem a aula. E se inscrevam aqui no meu canal, deem um joinha se vocês gostaram da aula, tá? Para ajudar aqui. E que façam muitas, tá bom?
Muito obrigada, né? Lembrando que aqui embaixo na descrição desse vídeo tem todas as medidas e todas as minhas redes sociais, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar à vontade, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!